Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu quero deixar uma palavra com o seguinte tema: o cristão como sal neste mundo. Eu quero deixar algumas lições, lembrando que na época em que Cristo contou esta parábola, comparando o cristão como sal, existia muita... eles colhiam muito sal no Mar Morto e eles estocavam dentro do templo, porque em Israel, na época da geada, ficava muito escorregadio os mármores dentro do templo. E aquele sal que não prestava mais, eles colocavam em cima das pedras por causa dos religiosos da época, para não escorregarem em cima daquelas pedras. Então Jesus, observando, ele compara o cristão como sal. Eu quero deixar algumas lições. O sal, a palavra sal vem de salário, porque os soldados romanos, eles recebiam o seu salário em sal e trocavam em mercadorias na época de Cristo. E nós, como sal neste mundo, temos um grande valor nesta terra. Então, esta é a primeira lição. Uma outra lição: o sal também, ele fala de pacto de amizade. No Oriente Médio, as famílias comiam uma comida salgada juntos e diziam que havia sal entre eles. Então, é um pacto entre as famílias do Oriente Médio naquela época, como é ainda nos dias atuais. Isso fala de um pacto de amizade entre as famílias, que não pode ser diferente de nós, cristãos, que estamos aqui na terra. Não pode ser diferente. Uma outra lição: o sal, no Antigo Testamento, fala de aliança com Deus no deserto. Números, capítulo 18, o versículo 19. Isso fala de uma aliança de Deus com o povo no deserto. Então, que este sal nunca venha faltar da nossa vida espiritual. A aliança que nós temos com o nosso Deus, a intimidade que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu bendito Espírito Santo. Esta aliança nunca possa falhar, que este sal da nossa vida nunca venha terminar a aliança com o nosso Deus. A outra lição: o sal deve ser misturado com a substância em que é posto. Ou seja, nós, como sal nesta terra, somos misturados com as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus. Jesus, como sal da terra, ele se misturava com as pessoas da sua época. No caso de Zaqueu, ele
salgou a vida de Zaqueu, a sua família, a mulher pecadora e muitos outros que estavam sem sal espiritualmente falando na sua vida. Jesus, ele sendo o próprio sal da terra da época, ele trouxe sabor na vida dessas pessoas. E nós, como sal neste mundo, devemos se envolver com estas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Se envolver não é praticar suas práticas, mas temperar a vida deles para que eles venham conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Outra lição: o sal provoca sede. Então nós, como sal desta terra, devemos fazer as pessoas que estão à nossa volta a sentir sede, sede de Cristo Jesus, sede das coisas espirituais de Deus, sede das coisas eternas de Deus, sede da palavra de Cristo, como a mulher samaritana de João, capítulo 4. Quando Cristo, que é o sal da terra, teve um encontro com aquela mulher sentiu sede da água viva, que jorra como uma fonte para a vida eterna. Assim também deve ser a nossa vida aqui nesta terra. As pessoas devem sentir sede de algo do céu quando nós falamos com ela, quando nós se envolvemos com estas pessoas que estão à nossa volta. Este é o nosso legado como sal aqui da terra. A outra lição: o sal ele serve para dar sabor aos alimentos. Então nós devemos dar sabor às outras pessoas. Como dar sabor? Com a nossa temperança, com a benignidade, com a longanimidade, com o amor, com a paciência. Esse é o objetivo do cristão aqui na terra, como símbolo do sal, para dar sabor a outras pessoas. Uma outra lição: o sal derrete o gelo, ou seja, a frieza espiritual, a falta de amor que é muito grande. Nós, como sal, devemos derreter este gelo, que é um símbolo da humanidade que ainda não conhece a Cristo. A falta de compreensão, a incredulidade, a falta de fé, a falta de paciência. Nós, como sal da terra, nós devemos derreter este gelo dessas pessoas, para que elas venham crer na palavra de Cristo Jesus. Uma outra lição: o sal ele serve para conservar os alimentos. Ou seja, o sal ele não deixa estragar, apodrecer. O sal ele não deixa dar bicho nos alimentos. Muitas pessoas que estão à nossa volta estão precisando deste sal. Muitas pessoas querendo se desviar da fé, muitas pessoas querendo se retroceder, não querendo mais ir para a igreja. E nós, como sal que conserva, devemos aconselhar com uma palavra, com um versículo bíblico, falar que Jesus ama esta pessoa, falar que Jesus Cristo salva, cura e em breve voltará. Outra lição: o sal ele tem poder curativo. Jesus nos deu todo o poder no céu e na terra. Então nós, como sal nesta terra,
Com uma palavra nossa, nós vamos curar pessoas, nós vamos restaurar pessoas, nós vamos vivificar as pessoas em nome de Jesus, porque as nossas palavras, ela tem poder curativo da alma e do espírito dessas pessoas. A outra lição: o sal, para ser usado, não pode ficar no saleiro, ou seja, ficar estacionado, ficar entre quatro paredes. O sal, ele tem que ser usado, ele não pode ficar no saleiro. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo para ser-me testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Deus nos chamou como sal desta terra para não ficarmos parados, para não ficarmos com a boca fechada, mas para sermos usados nas suas mãos para a glória dele. Uma outra lição: o sal é posto na massa e não ao contrário, não a massa posta no sal. Muitas pessoas deixando que o mundo venha tirar o seu sabor, está deixando que o mundo, que é um símbolo da massa, venha cobrir o seu poder como sal. A Bíblia diz em 1 João 2,16 que nós não devemos amar o mundo, não podemos deixar que o mundo nos envolva, mas nós devemos dar sabor a este mundo. Podemos pegar como exemplo em Gênesis capítulo 19 a mulher de Jó, que foi posta ali em Sodoma para ser sal, mas ela deixou a massa envolver a vida dela e ela se transformou em uma estátua de sal. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que nós possamos continuar como igreja, como sal desta terra, fazendo a diferença, lembrando que nós como sal, nós temos o poder curativo nas nossas mãos. Não devemos perder tempo, devemos falar que Jesus Cristo, Ele salva, Jesus Cristo, Ele cura, Jesus Cristo, Ele batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve buscará a sua igreja. Você que vai estar ouvindo esta palavra, esteja compartilhando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e juntos estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.